Olá, amigos do canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para chegar em mais pessoas e me siga nas redes sociais, @DavidChiodini, tanto no Instagram quanto no Twitter. É isso! Começando a semana com alguns minicamps, né, obrigatórios, os primeiros em que o jogador ele precisa comparecer se ele está sob contrato. Algumas equipes nessa semana, outras na semana que vem. A maior parte é na semana que vem, terminando ali pelo dia 14, 15, os minicamps que são de 3 dias. Mas não são os minicamps o tema desse vídeo. O tema desse vídeo é o Kansas City Chiefs, para muito mais do que Patrick Mahomes, tá? Esse tipo de conteúdo que eu estou trazendo, como eu trouxe do DeAndre Hopkins, como eu trouxe do San Francisco 49ers, né, do Kyle Shanahan, com uma abordagem um pouco mais analítica, é um dos tipos de conteúdo que eu quero ter no canal, no clube de membros, tá? Então já estou trazendo uma prévia do que vai ter. Óbvio, vamos ter live, vamos ter algumas outras coisas que eu vou divulgar lá na hora certa, lá em agosto, mas é um tipo de conteúdo que eu acho muito legal. Vai ter prévia da temporada, de todos os times, tá? Dos 32 times no clube de membros e tudo mais. Mas é uma preparação, tá? É um tipo de conteúdo para quem quer pisar um pouquinho mais fundo, né? Para quem quer ir um pouquinho mais fundo, entender um pouquinho mais, sair ali do que tá vendo. Eu acho que é bacana esse tipo de conteúdo analítico. Então essa é a ideia desse tipo de conteúdo que eu tô trazendo aqui. Eu sei que às vezes não dá tantas views, não vai chegar em tanta gente, mas eu acho que é importante trazer. Bom, e como eu sempre falo, a gente precisa trazer contexto para tudo, né? A gente sabe que o Kansas City Chiefs é o atual campeão, que venceu aí nos últimos 4 anos 2 vezes o Super Bowl, né? Que o Patrick Mahomes é um jogador espetacular, que é tudo muito bom lá em Kansas City, mas a gente precisa entender como o Kansas City consegue essa consistência. Passa só mesmo pelo Patrick Mahomes? Ou é só o Andy Reid que é um grande treinador? Vamos lá, a gente precisa voltar um pouco no tempo. 2012, esse time terminou a campanha com 2 vitórias e 14 derrotas, e aí o Andy Reid assume. E depois disso, eu acho que são 4 pontos que são fundamentais aqui para esse sucesso do Kansas City Chiefs, tá? O primeiro, o time, e assim, quando eu falo do Andy Reid, a gente tem que lembrar que em 2017 a gente também tem um grande ponto, que é a chegada do Brett Veach, né? O Brett Veach, chegada não, ele assume como general manager, ele já trabalhava na franquia depois da demissão do John Dorsey. Mas o primeiro ponto, os Chiefs draftam bem, tá? Draftam bem e desenvolvem jogadores, tá? Peguei uma listinha aqui, ó, para além de Patrick Mahomes, Travis Kelce, escolha 63, Chris Jones, escolha de 2ª rodada, Creed Humphrey, escolha de dia 2, Tyreek Hill, 5ª rodada. Todos esses caras de altíssimo nível, primeira prateleira de sua posição, tá? Então, os Chiefs, eles sabem draftar, entender onde é que está o talento e selecionar, aproveitar bem as oportunidades, tá? E colocar esses caras para trazer todo o seu potencial para a liga. Passa pelo Andy Reid, passa por um bom desenvolvimento, mas a gente tem que olhar para a parte baixa da pirâmide, onde os times se constroem nos operários, e esse time é espetacular achando operários, tá? Esse time achou Willie Gay, esse time achou Nick Bolton, tá? Esse time achou um Andrew Wiley, que não foi draftado por eles, mas foi um undrafted free agent dos Colts, que não tinha jogado, tá? Esse time acha jogadores, assim, muito úteis, né? Do dia 2 em diante, Juan Thornhill, tá? Mike Dana, vários jogadores que colaboraram e impactaram. Trent McDuffie foi escolha de primeira rodada, mas aí você tem o LeGarrette Sneed, tá? Então, assim, é um time que sabe draftar e desenvolver jogadores. Vamos voltar naquela máxima. Se um time não conseguir desenvolver, não importa o nível de talento que tenha no elenco quando o jogador vem do draft. São inúmeros casos de jogadores talentosos
que nunca atingiram seu potencial por não se desenvolver. E desenvolver um jogador é mais do que simplesmente esquema, é cultura, tá? Cultura de incentivar a competição, cultura de colocar esses caras em condições boas para que eles mantenham a confiança, porque o que a gente mais vê são calouros perdendo a confiança, jogadores em início de carreira perdendo a confiança. A gente viu nos últimos anos os Chiefs, a gente ouve todo ano, a secundária dos Chiefs é ruim, esse calouro não vai dar certo, e os caras vão evoluindo e dão um salto. No final da temporada estão voando. Então isso é cultura, isso vem de cima, vem de Brett Veach, vem de Andy Reid, vem dos coordenadores, passa pelos treinadores de posição e chega nos jogadores. É o impacto de um time que drafta bem e desenvolve bem seus jogadores. O segundo ponto que eu acho muito importante é que esse time não é apegado a nomes. E quando eu estou falando aqui, claro que alguns erros aconteceram nesse percurso aí dos 10 anos do Andy Reid, né? Mas esse time não é apegado a nomes. Vou dar um exemplo. O time selecionou o Marcus Peters na primeira rodada em 2015, se não me engano. O Marcus Peters teve, 2015, isso mesmo, nos seus 3 anos em Kansas City, ele teve 19 interceptações. Big contract, né? Vamos dar um contrato grande, vamos colocar. O Kansas City Chiefs entendeu que ele era um boom or bust, né? Um cara que eu acho que teve uma boa carreira até agora na NFL, mas que não chegaria na elite da posição para receber o contrato que ele queria. Trocou, tá? Marcus Peters, depois da troca, 5 anos, 13 interceptações, um jogador que foi bastante irregular, tá? Teve ótimos momentos e momentos lá embaixo, então não se apegaram. Dee Ford, tá? 13 sacks em 2018, mas o time sabia que tinha problemas com lesão, dificuldades de ficar em campo. Trocou com São Francisco, tá? Trocou com São Francisco e o Dee Ford sumiu da liga. O Dee Ford teve 17 jogos depois disso, mesmo tendo recebido um contrato com 17 milhões por ano. O time poderia ter se apegado no último ano do Dee Ford e feito um mega contrato com ele. Não, tá? Orlando Brown Jr. foi para o mercado. O time não quis pagar o contrato que o Orlando Brown queria, porque sabe que ele, como pass protector, tem os seus problemas, tá? Charvarius Ward, tá? Recebeu um bom contrato em São Francisco, o time não quis pagar porque confiou na sua capacidade de renovar. Frank Clark, um cara que sempre produz em playoffs, mesma coisa, confiou em George Karlaftis e foi buscar um calouro para desenvolver. Então é um time que não se apega aos nomes, tá? Sabe quem são suas estrelas e lida bem com a perda de algumas outras sem se importar com o que vem de fora. Terceiro ponto, toma boas decisões quando precisa fazer escolhas, e não estou falando de escolhas de draft, e para mim não existe exemplo maior do que ter trocado Tyreek Hill e ficado com Travis Kelce. São 2 jogadores da primeira prateleira da NFL, 2 jogadores de elite, e no momento que eram trocados, ainda eram elite. A questão é, quantos tight ends são capazes de fazer o que o Travis Kelce faz? Como é que você ia dividir isso que o Travis Kelce faz? Dividir essa carga, essa capacidade no meio do campo. Enquanto que o Tyreek Hill fazia, você consegue espalhar entre vários jogadores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Tyreek Hill custaria muito mais caro que o Travis Kelce, 2 vezes mais. Então, se o Kelce custa 15 e o Hill 30, o Hill impediria de contratar jogadores, gastar mais 15, que dá basicamente um Joe Thuney, né? Ou que dá basicamente um jogador como uma renovação do Willie Gay e mais algum outro jogador interessante, né? Então, boas escolhas. O time deixou o Tyrann Mathieu embora, ótima escolha também, tá? Então, assim, é um time que no momento certo sabe tomar boas escolhas. Ainda capitaliza com isso, como a gente viu. Dee Ford,
Marcus Peters, tá? O Tyreek Hill, todos renderam escolhas de draft e assim o time remonta a sua base. Os Chiefs são sempre um dos times mais jovens. E quarto e último ponto para mim, que impacta nessa questão de como os Chiefs vêm conseguindo produzir, os Chiefs têm filosofia, tá? E não abrem mão dela. Uma coisa é você não fazer ajustes, isso é burrice. Os Chiefs fazem ajustes, mas os Chiefs confiam no que estão fazendo. Não é uma franquia ao esmo, tá? Então, os Chiefs, por exemplo, por anos foram dos times que mais mandou blitz. Era um time que tinha o Chris Jones no meio e o Frank Clark na ponta. O Frank Clark num nível abaixo do Chris Jones, tá? A filosofia do Steve Spagnuolo, e ele sempre teve isso, foi quebrar a linha de scrimmage, dominar a linha de scrimmage, tirar o timing do quarterback, tirar o timing das leituras padrões, tá? Como ele fazia se ele não tinha 2 pass rushers na ponta? Ele colocava o Chris Jones em situações de mano a mano. Com a NFL trabalhando cada vez mais em 5 homens na proteção, ele conseguia desse jeito deixar o Chris Jones em confrontos individuais, o Frank Clark em confrontos individuais. Ano passado, com o George Karlaftis, já sendo um cara que trouxe alguma produção, tá? Ele já conseguiu trabalhar com menos blitz, tá? Conseguiu ser um time que reduziu essa quantidade de blitz. A ideia, possivelmente, com o Felix Unodike-Uzomah é essa, ter 2 edges produzindo bem pelas laterais e o Chris Jones no meio. Assim ele consegue evitar algumas dobras, evitar ajustes, mas agora ele não precisa mandar tantas as blitz, mas ele segue com a filosofia de quebrar a linha de scrimmage, de controlar e tirar o timing do quarterback. No outro lado da bola, você tem o Patrick Mahomes, e eu vou falar sobre o Mahomes antes de terminar o vídeo, mas o time segue com a mesma filosofia nos últimos anos, produzir muito quando o adversário está preocupado com o fundo do campo. Como você tem um quarterback que consegue colocar a bola de qualquer jeito no fundo do campo, os times recuam, jogam com esse too high safety. Kansas City nos últimos 3 anos esteve sempre no top 5 em times em jardas pós-recepção. Busca jogadores que saibam fazer isso. O Tyreek Hill sempre foi bom produzindo depois da recepção, mas você tem o Jerick McKinnon, que é um bom running back fazendo isso. Você vai ter o Travis Kelce, que é um tight end que é acima da média nisso também, mas você traz jogadores que tenham essa capacidade, como o Kadarius Toney, como o Juju fez ano passado também, conseguindo algumas jardas pós-recepção. Então é um time que sabe o que precisa, sabe o tipo de jogador. Além de não estar preso nos nomes dos jogadores, sabe o que precisa. Então são pontos que constroem o Kansas City Chiefs nessa era Andy Reid e Brett Veach, que são tão importantes quanto ter o Patrick Mahomes. E aí sim você tem a cereja do bolo. Mas vamos lembrar que o Kansas City Chiefs, ele tinha uma escolha de final de primeira rodada em 2017. E o Kansas City Chiefs subiu, tá, para a escolha número 10, não teve medo, identificou o talento do Patrick Mahomes, que ninguém identificou dessa forma, tá? Acreditou que ele era o futuro da franquia, trouxe com um plano bem elaborado. Ele ficou 1 ano no banco do Alex Smith, tá? Aprendeu muita coisa, porque o cara é uma esponja, e aí sim jogou. E aí, beleza, então, você fez tudo certo e conseguiu o quarterback mais talentoso do século, talvez, né? Que entrou na NFL em termos de talento puro. Mas você soube desenvolver. E primeiro, você soube identificar, coisa que os outros não conseguiram. Então o Kansas City Chiefs merece sim muitos aplausos e é muito mais do que Patrick Mahomes, tá? Mahomes, óbvio, peça fundamental, mas os Chiefs são mais do que Mahomes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, compartilhe, valeu e tchau!